Bom, primeiro eu quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Só não é uma felicidade completa, porque, muito embora estejamos reunidas para comemorar todas as conquistas, né, que as mulheres têm e ainda terão nessa batalha, nós estamos numa semana difícil, né, uma semana com muitas perdas, uma semana ainda com pessoas desaparecidas e com, inclusive, bombeiros, né, que trabalhando, perderam suas vidas. Então, eu inicio dizendo que eu sou muito solidária a essa dor da cidade de Santos, que é uma cidade muito querida para todos os paulistas, né? Quem de nós não tem uma memória, né, infantil, né, uma memória da sua juventude, da sua infância, da sua adolescência, da cidade de Santos, né, da Baixada Santista? Então fica aqui o meu carinho por todos os cidadãos e especialmente por aquelas famílias que sofreram e ainda estão sofrendo, né, com o que aconteceu nessa semana, tá? E é uma alegria, por outro lado, poder estar aqui na OAB, né, que eu sinto como sendo mesmo a minha casa, né? Eu sempre falo, eu estou deputada, eu sou advogada, né? Eu sou advogada, eu sou professora de Direito, uma eterna estudante de Direito, é assim que nós somos. Então é uma alegria poder estar aqui neste momento, né? Eu cumprimento a nossa vice-presidente, doutora Maria Lúcia, agradeço imensamente o convite, a honra do convite. Cumprimento a doutora Sônia Catarino, sempre conselheira, né? Companheira de luta lá no conselho. Cumprimento a doutora Luma Guedes, que acabei conhecendo aqui durante a campanha em Santos. Então, todo o meu carinho. Agradeço imensamente a escritora, né, Gelsi, que me recebeu. Cadê Gelsi aqui? Não sei se eu pronunciei certo, é assim mesmo, Gelsi? Gelsi. Que já até falou um francês maravilhoso comigo aqui na chegada, né? Não que eu saiba falar, mas eu fiquei encantada. Cumprimento todas as palestrantes desse dia na pessoa da doutora Patrícia. E inicio pensando um pedacinho da fala da senhora, doutora, quando a senhora mostra que nós somos muito escravizadas com os padrões de aparência. Eu tenho a sorte, né, de ter um pai que nasceu psicólogo. Ele só pôde estudar, né, fazer sua faculdade depois que eu já estava formada, por questões econômicas, porque teve muitos filhos muito cedo, e ele foi fazer psicologia, se formou psicólogo, mas ele nasceu psicólogo. Então ele ensinou para mim, para as minhas irmãs especialmente, porque meu irmão é bem mais jovem, que nós mulheres não podemos, né, nos permitir dominar. E desde pequena eu ouço meu pai dizer que a arma que o homem tem para dominar a mulher, que a sociedade tem para dominar a mulher, é criar critérios de beleza, padrões de beleza, né? Ou padrões que passam a ser considerados de beleza, para que nós estejamos sempre devedoras, né? Devedoras na aparência corporal, devedoras no penteado, devedoras no rosto. Então, assim, alguns anos atrás, com isso, por favor, não entendam que eu estou criticando. Eu acho bonito, não é nenhum tipo de crítica àquela mulher que gosta de se arrumar, que gosta de se maquiar, que gosta de estar sempre bem penteada. Não é isso, né? Até porque vocês sabem que penteado não é comigo. Mas é que antes havia, assim, pessoas que muitas vezes se mutilavam, né, para ter o corpo ideal. E hoje, em algumas situações, algumas mulheres se mutilam, né, para ter a pele ideal. Então nós estamos vivendo algo muito agressivo, né? Quando eu digo isso, não é criticando quem escolhe e faça nenhum tipo de procedimento, mas é para que nós percebamos como isso é difícil, né? Eu sempre falo muito da teoria das paredes pintadas, né? Não li isso, eu inventei. Você, quando vai reformar sua casa,
Quando você pinta uma parte da sala, se você não pinta tudo, você começa a perceber que falta alguma coisa. Aí você pinta a sala inteira, tem a porta que dá para a cozinha. E aí você vê um pedacinho e aí você vai reformando, e aquilo não tem fim. Então isso acontece muito com a gente, com o nosso corpo, né? com a nossa aparência. Não é para largar mão, não é isso. Né? É importante a gente cuidar da gente, mas é para não se tornar uma escrava. Porque é muito comum a mulher fica escrava, né? A pessoa fica escrava e não consegue se realizar de maneira plena. Não consegue se realizar nas mais diversas áreas da vida, né? Na vida sexual, por exemplo, porque se você não se sente detentora daquele padrão, você pode não aproveitar a sua vida sexual. E isso prejudica o seu relacionamento, porque você não aproveita, você fica o tempo inteiro querendo, né, estabelecer, realizar aquele padrão, e o teu parceiro ou a tua parceira também não se realiza, porque tem uma pessoa que está sempre complexada. Não consegue se realizar no trabalho, porque na medida em que você... Gente, o dia tem 24 horas, né? A gente precisa dormir, tomar banho, alimentar, cuidar da família, né? Nós precisamos cuidar da família, precisamos trabalhar. Se você precisa de 4 horas diárias para procedimentos para manter beleza, é impossível fazer o resto. Fora todo o gasto de dinheiro que muitas vezes esses procedimentos ensejam. Então gera frustração. Então assim, eu acho que essa falha é importante. E aí podem dizer, poxa Janaína, mas não tem nada a ver com o tema. Tem, porque isso tem a ver com saúde, porque muitos desses procedimentos prejudicam a saúde, e tem a ver sobretudo com a saúde mental. Porque quando você está o tempo inteiro buscando um padrão, né, você acaba, né, criando uma ansiedade, que aquilo é impossível, porque nós temos a idade que temos. Nós não podemos, nós temos a estrutura física que temos. Se nós começarmos a querer buscar algo que é absolutamente inalcançável, né, isso pode gerar uma doença, inclusive, de natureza mental. Então, acho que eu pego aqui o gancho da sua palestra, porque eu sempre gosto de lembrar desses ensinamentos do meu pai, que por ter tido 3 filhas mulheres, num ambiente, né, numa classe que na época não era uma classe social favorecida, ele tinha muito medo que as filhas apanhassem. Meu pai morria de medo que as filhas apanhassem. Então ele criou a gente para ser independente, porque ele dizia o seguinte: se as minhas filhas forem independentes financeiramente, intelectualmente, né, homem nenhum vai bater nelas, porque a hora que começar a bater, elas pelo menos vão ter força para se retirar daquela situação. Então assim, eu sempre, tanto é assim que primeiro estudaram as filhas, depois ele foi fazer a faculdade, né? Porque ele queria dar para a gente esse instrumento de libertação, né? Não um instrumento de ódio, como bem disse a colega, mas um instrumento de libertação. Você vai construir uma relação com alguém, você vai compartilhar, mas você vai ter elementos para a qualquer momento sair daquela situação, se você assim entender que deve, e não vai precisar se submeter, né, à violência, né, ou a qualquer, seja ela física, que é a pior, pelo menos para o meu pai era a pior, ou aquela violência moral continuada, que a gente sabe que também gera muito prejuízo, gera muito dano, né? Eu apresentei na Assembleia um projeto que ainda está em trâmite, e eu não sei se eu vou conseguir aprovar, digo para vocês, porque está tendo muita resistência. Está tendo resistência dos colegas mais à direita, porque acham que é inconstitucional, porque eles entendem que eu estou fazendo diferença a favor das meninas. E está tendo resistência, principalmente das colegas da esquerda, porque, segundo elas, eu estou, de alguma maneira, favorecendo a violência. Eu não consigo ver, mas elas veem dessa forma. Eu estou defendendo que as escolas, nas aulas de educação física, deem ao menos uma aula semanal de luta para as meninas, tá? Por quê? Defesa pessoal, luta. Por quê? Porque se a gente conseguir fazer com que as mulheres estudem
trabalhem, ou pelo menos tenham condições de trabalhar, né, de ter uma independência, e que elas tenham alguma condição de, numa situação, né, limite, se defender, nós estamos dando para essas mulheres uma chance. A depender do tipo de violência, a luta pode ser mais efetiva do que um revólver. Até porque há determinadas formas de violência, né, que só acontecem numa situação que você não vai estar armada, né? Então, assim, você não vai andar com revólver dentro da sua casa, né? Você não vai andar com revólver dentro de um ambiente onde você está, de alguma maneira, numa situação mais íntima. Mas se alguém partir para cima de você, seja por uma violência física ou por uma violência sexual, e você sabe lutar, vai ser mais difícil do crime se concretizar. Então, eu decidi apresentar esse projeto, que eu também apresentei na época da campanha, porque eu não aguento mais, eu sei que eu vou cometer aqui uma falta grave, né? Muita gente não vai me perdoar. Eu não aguento mais perguntarem para político, e qual é a sua pauta para a mulher? E as pessoas falarem, eu não estou desmerecendo, gente, entendam, mas o botão do pânico, a patrulha Maria da Penha, aumentar o número de delegacias. Não é que não é importante, até tem uma delegada da mulher que se apresentou aqui, a doutora ali, que acabou de tomar posse, né, doutora? Deus abençoe seu trabalho, viu? Que não é fácil, mas... então não é desmerecendo, mas parece que quando o político, e não é o político homem, é o político em geral, porque as políticas também, quando eles pensam nas mulheres, é sempre na mulher vítima, nunca é na mulher protagonista. Tem uma dificuldade, inclusive, de conceber a mulher numa condição de protagonismo, né? Então eu acho que a gente precisa, ainda que com um projeto que possa parecer muito simples, tirar a mulher dessa condição de que, olha, ela é importante porque ela foi vítima, eu vou cuidar dela, e conferir a esta mulher uma situação de protagonismo, né? Eu tenho insistido muito que é importante sim as mulheres entrarem na política e, como a colega falou, entrarem na política para participarem efetivamente. As mulheres que estão na política já, elas ainda têm uma postura subserviente. Então, olha, está tendo uma discussão de um projeto de lei, ninguém me convidou. Falei, colega, não precisa te convidar, você é deputada, você entra e participa. Mas eu vou entrar, vai. Então, assim, o homem, quando ele está numa situação, ele ocupa o seu espaço. Ele ocupa o seu espaço naturalmente. A mulher ainda espera que alguém lhe conceda esse espaço. Eu percebo em vários momentos na minha atuação, não como deputada só, como deputada agora, como advogada, como conselheira da ordem, que eu fui durante 6 anos, né? A gente ficou junto 6 anos lá, né? Como professora universitária, nós estamos sempre esperando alguém nos conceder uma oportunidade. Ainda é aquela imagem de alguém abrir a porta do carro, sabe? E não dá mais para esperar alguém abrir a porta, porque ninguém abre espaço para o outro. É muito difícil. A gente tem que conquistar. Eu lembro que eu peguei uma gestão da ordem que não tinham as tais cotas. E a outra gestão já tinham as cotas. E eu brigava com as colegas, porque eu ouvi colega dizer assim, não, eu estou aqui por causa das cotas. Eu falei, não, senhora. Pode até ser que você tenha entrado por causa das cotas, mas agora você está aqui, vai ocupar seu espaço. E algumas vezes acontecia da colega bater assim, olha, fala tal coisa. Não falo, diga você. E eu levantava a mão, fale você. Por quê? Porque a gente tem que ajudar as colegas a saírem desse lugar. Claro, sem querer também desmerecer, desrespeitar, né, impor, porque a gente não pode ser agressiva com as colegas, mas falar o seguinte, você é capaz, entendeu? Porque é muito difícil, às vezes, a pessoa reconhecer que é capaz. Eu sempre indico um filme que, para mim, na advocacia, foi determinante, que se chama Big Eyes. Alguém assistiu Big Eyes? Big Eyes, olhos grandes, né? Eu acho que a própria tradução é olhos grandes.
Era uma mulher, uma pintora incrível, mas que não assinava seus quadros. Por que esse filme é importante para a gente, principalmente nós que somos mulheres advogadas? Quantas vezes vocês redigiram uma peça e não puderam colocar seu nome na peça? Quantas vezes vocês redigiram uma peça e tiveram que colocar seu nome em segundo, ou em terceiro, ou em quarto lugar, e um homem encabeçando a petição? Quantas vezes vocês desenvolveram a tese de defesa, ou de acusação, ou de encaminhamento do caso, e na hora da reunião com o cliente, vocês tiveram que passar a tese para um homem apresentar? Eu perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu comigo. O momento de eu ter percebido, né, foram vários fatos que me fizeram perceber que eu tinha, principalmente como professora de muitas meninas, o dever de não aceitar mais. Mas isso foi um processo. Então é necessário, né, que nós nos libertemos, se possível, sem ódios, né, se possível, porque é melhor quando é sem ódio, é melhor quando é por amor, né, sem aquela revolta, aquela coisa de querer atacar o outro, de desmerecer a vida a dois, entendeu? É a família, se a gente conseguir quebrar essa escravização de que a gente tem que ser bonita, né, arrumada, comportada, e achar o máximo alguém autorizar que a gente coloque o nosso nome numa petição que a gente escreveu. Né? A gente acha o máximo alguém deixar que a gente assine um documento que a gente fez. Né? Então, assim, quando nós conseguirmos dar esse passo, eu acho que vai ser uma grande revolução para nós mesmas, mas principalmente para as meninas que estão chegando. Né? Estão compreendendo? Né? Na política, idem. Eu tenho falado com os partidos, pelo amor de Deus, vocês têm que procurar os quadros femininos o tempo inteiro, não é só na época, né, próximo às eleições, que tem que filiar mulher para poder cumprir cota. Eu falei, o que mais tem nesse país são mulheres líderes. Nós não precisamos formar mulheres líderes, elas já existem. Nós precisamos identificar essas mulheres líderes e explicar para elas que elas são líderes, porque muitas vezes elas não sabem. Quantas mulheres eu abordei nesses últimos tempos, que vai ter eleição para vereadora, e o cargo de vereadora é muito importante. A gente tem ainda aquela ideia de que vereador, que não faz nada, que é um cargo desimportante. É importantíssimo. Faz muita coisa, tem proximidade com a população. E eu tenho meio que pensado, mulheres, eu falo assim, você leva jeito, você tem um trabalho social, você tem um trabalho... Eu não, imagina, isso não é para mim, isso é para você, nunca é para a própria pessoa. Porque muitas vezes as mulheres não confiam na força que têm. Eu tenho percebido isso ao longo do tempo. Então a gente precisa, como sociedade, estimular essas forças. E os partidos têm que sair desse lugar. Primeiro que eu acho que a gente precisa, pelo amor de Deus, conseguir as candidaturas avulsas, né? Já passou da hora. Porque os partidos são uma prisão também. Mas enquanto é assim que funciona, os partidos têm que entender que eles precisam garimpar, no sentido, né, típico do termo, esses talentos. E nós, mulheres, precisamos começar a acreditar que nós também somos capazes, sabe? Que nós também podemos realizar, ocupar esse espaço, entender que ir para o fronte tem bônus, tem ônus, né? Enfrentar as críticas. Muito difícil de estar no fronte é lidar com críticas. Alguns colegas que foram eleitos, mulheres e homens também, chegaram a entrar num ciclo de depressão, porque não estavam preparados. Mas se eu faço, eu sou criticado. Se eu não faço, eu sou criticado. Se eu voto A, eu sou criticado. Se eu voto B...
Gente, dane-se o que o outro pensa da gente. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Mais uma vez, meu pai psicólogo me salvou. Quando ele olhou para mim e falou: você é bem pedante, né? Eu falei: por quê, pai? Você se acha melhor que Jesus Cristo? Eu falei: não, pai, imagina. Ele falou: mas você está querendo agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo é unanimidade. Então essa frase para mim foi tão importante várias vezes da minha vida, porque toda vez que as pessoas começam a me atacar e eu entro naquela espiral de achar que eu estou sendo injustiçada, nossa, mas eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, eu faço tanto, e estão me criticando, eu lembro da frase: eu não sou melhor que Jesus Cristo, né? Eu sou alguém que está tentando fazer o seu melhor, entendeu? E o que o outro pensa é o que o outro pensa, pertence a ele, não pertence a mim. Então é um trabalho de libertação dessas muitas escravizações às quais nós nos submetemos. E essas muitas escravizações, elas têm impacto na nossa saúde física e mental. No começo dessa semana, justamente em função, né, dos encontros em torno desse Dia da Mulher, eu abri um evento lá na Assembleia sobre saúde mamária. E nós contamos com a palestra de uma médica, assim, eu fiquei apaixonada pela médica. O nome dela é doutora Mariana Pinotti. E ela estava falando sobre câncer de mama e explicando que muitos cânceres têm fatores de desencadeamento que são objetivos, como o de pulmão, está muito relacionado ao cigarro. O câncer de mama tem fatores de risco, mas uma mulher que não tem nenhum daqueles fatores de risco não está livre de desenvolver, né? Por quê? Porque são muitas essas prisões. Uma hora o corpo, né, ele responde. Então foi uma palestra muito importante, porque ela falou também do efeito do excesso de álcool nesse tipo de câncer, do excesso de hormônios. Muitas vezes a gente também quer repor hormônio para manter uma sexualidade muito ativa no momento em que é natural ela dar uma sossegada, entendeu? E isso tem impacto na saúde mamária, né? Ela falou da importância da gente fazer os exames de prevenção, porque quando um tumor é pego no início, tem um impacto, tem um protocolo de tratamento e uma taxa de sucesso elevadíssima. Quando ele é pego muito depois, já não é assim. Então, esse tentar livrar a gente dessas muitas amarras, tentar viver de bem com a vida, é também um caminho para a saúde. A gente, quando fala de saúde, fala muito assim de remédio, de exame, de consulta, de acesso aos equipamentos de saúde. Tudo isso é bom. Mas tem uma parte de cuidar da saúde que talvez seja mais efetiva, que é essa de você ir se livrando das amarras, entendeu? De você viver de bem com a vida, de bem com o que você é, né? Eu gosto muito, tem aqui o diretor dos esportes, não é isso? Da comissão. Eu gosto muito, desde pequena, de atividade física. Não para a gente se matar, para concorrer, para querer provar que é o melhor, mas para você movimentar o corpo, irrigar o corpo, irrigar o cérebro, entendeu? É importante para a saúde. Então, assim, essa forma mais positiva de lidar com a vida, né? Hoje de manhã, antes de sair, eu atendi uma ativista, uma moça mais à direita, mas talvez aconteça também à esquerda, que não está conseguindo lidar com o fato da direita a estar perseguindo. E ela começou a chorar no telefone e eu percebi que a coisa estava séria, né? Então eu comecei a conversar com ela e o que tem acontecido com essa coisa de redes sociais? A gente fica muito preocupado com o que o outro pensa da gente, o que o outro está dizendo da gente e não consegue viver, né? A gente está vivendo no virtual. Essa vida no virtual faz abandonar a vida no real. Isso gera doença, isso tira a saúde, né? Quando tira a saúde da mulher, e aí os homens presentes que me desculpem, a mulher, e aquelas mulheres que não gostam de ouvir essa frase também que me desculpem, a mulher é o pilar da família.
Mesmo quando ela não segura tudo sozinha, quando ela tem um companheiro que ela divide as funções, ou quando ela trabalha mais fora e tem um companheiro, ela é uma estrutura psicológica dentro da família. Se essa mulher adoece, não é só adoece no sentido geral, a família adoece. Então a gente tem que se cuidar até para poder cuidar dos outros, né? Que é algo bem típico feminino. Um dos projetos mais polêmicos que teve na casa, que eu acho até que o convite veio por causa desse projeto, foi o 435, que virou a Lei 17.137 de 2019. Esse projeto não nasceu do nada, né? Tem a gente que me acusava que eu tinha feito projeto que eu queria voto. Falei, gente, isso aí é o seguinte, isso é resultado de 20 anos de advocacia, de vendo bebê morrer, e mulher, né? Muitas vezes morrer, mas principalmente sofrer de maneira profunda, porque depois de uma gravidez muito saudável, o seu bebezinho morreu, por ter, entre aspas, passado da hora de nascer, né? Então, eu apresentei um projeto na Assembleia garantindo no estado de São Paulo que as mulheres possam participar da decisão sobre os seus partos. As colegas que aqui estão, que têm plano de saúde ou que têm acesso à rede privada, provavelmente pensarão, nossa, mas que projeto mais sem sentido, a gente sempre participou dessa decisão. A gente sempre participou dessa decisão, mas as mulheres que dependem exclusivamente do SUS, não. Porque no SUS, com um argumento de preservação da saúde, mas que para mim é um disfarce a questões econômicas, a mulher, né, é obrigada ao parto normal. Vejam, eu não vejo problema nenhum dos médicos falarem que o parto normal é melhor, que a mulher se recupera mais rápido, que tem a ver com a natureza fisiológica. Tudo isso ok, eu não tenho nada contra o parto normal. Mas o parto normal é maravilhoso quando ele é normal. Quando você entra numa situação de um parto difícil, ele já não é tão maravilhoso e passa a ser um procedimento muito arriscado. Tanto é assim que a cesariana, né, ninguém nega, foi uma evolução da medicina. Quantas bisavós, né, avós faleceram fazendo parto? Quantos bebês? Então, ninguém está demonizando o parto normal. O que a gente está dizendo é o seguinte, é justo que uma mulher que tem acesso, né, à saúde privada ou suplementar, ela possa participar dessa decisão, e a mulher que não tem acesso tenha que se submeter à decisão de outrem e ainda agradecer que alguém está fazendo o melhor por ela? Da onde eu tirei isso? Foi de simpósio? Não, eu tirei isso da advocacia. Eu tirei isso dos casos que eu acompanhei ou pesquisei para a matéria de biodireito, de mulheres que foram submetidas a um parto normal forçado, e aí o bebê entrou em anóxia, que é a falta de oxigênio, ou também sofrimento fetal, que gerou morte ou dentro da barriga ou logo depois de sair do corpo, ou sequela cerebral, nos piores casos paralisia cerebral, né? Foi daí que eu tirei. Eu lembro que eu estava numa audiência, eu acho legal relatar isso porque a gente está no ambiente de advogados. Eu olhei para a cara da juíza, que era um caso da mulher gravidez saudável, mulher chegou bem no hospital público, bebê bem, coraçãozinho batendo, bolsa rompida. Fizeram essa mulher amargar 17 horas. O marido implorando, a mulher implorando, troca equipe, o povo dizendo que ela estava com frescura, que parto dói mesmo, que parto demora mesmo. Moral da história, a menina nasceu, parecia que estava numa sopa de ervilha,
porque é um mecônio, né? Uma semana de incubadora, essa criança morreu em função da anóxia. Algumas que sobreviveram, né, ficam com PC. Este caso concreto, eu participei das audiências, e eu lembro que eu perguntava para a médica: doutora, mas por que quando o pai pediu para fazer a cesariana, a senhora disse não? E é tão interessante, né, porque eu via que não tinha uma fé. Ela falava: mas é que o parto normal é melhor, doutora. Eu juro para vocês. Mas como assim? Todos os treinamentos que a gente faz do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, o que a gente ouve, lê e aprende é que o parto normal é melhor, então eu tenho que tentar. Aí eu falava assim: mas é melhor do que? Exatamente. Tudo, a respiração, né? A criança vai ser mais saudável, não vai ter alergia, a mulher vai recuperar o corpo mais rápido, não vai ter cicatriz. Aí eu falei: bom, eu entendi, não vou discutir com a senhora, porque a senhora está falando de coisas que eu acho que a senhora tem razão. Mas veja bem, entre essas coisas todas que a senhora está colocando como ruins, e sair da maternidade sem a criança no colo, o que a senhora acha que é pior? Aí a gente que trabalha com o judiciário, eu falei assim: a senhora sabe que nas perícias, quando a gente quer saber o nexo causal, eu pergunto o seguinte: que procedimento teria evitado esse resultado morte? Aí eu falei para ela assim: se a senhora tivesse feito essa cesariana, quando essa mãe pediu, lá no começo, quando ela entrou, a senhora entende que a criança poderia estar viva? Eu não posso afirmar, mas a senhora, da sua experiência, acredito que sim. Eu falei: então, doutora, mas aquilo está tão internalizado, parecia um mantra. Ela ia raciocinando comigo e ela concordava. Daqui a pouco ela começava com o discurso. E eu digo para vocês, com toda honestidade, eu não acho que ela estava fazendo aquilo para disfarçar uma possível culpa. Ela estava fazendo aquilo porque colocaram na cabeça daquela médica que ela tem que fazer o parto a qualquer custo. E aí eu descobri que existem coisas que são umas tais metas. Durante muito tempo, vigoraram as metas. Para as instituições receberem repasses do Ministério da Saúde, precisavam atingir metas de diminuição de cesariana. Senão não recebiam os repasses. Senão perdiam convênios. Então, aquele discurso bonito de preservação da saúde da mulher e da criança, né, ele também tem um aspecto financeiro e econômico por trás. Ah, mas você mesma lá nos debates disse que o Ministério distribui os mesmos valores para parto normal e para cesariana. Hoje é verdade, antes não era. Só que tem que lembrar que quem recebe o mesmo valor para fazer os dois procedimentos não tem o mesmo gasto em termos de estrutura. Que para fazer cesariana tem que ter centro cirúrgico, tem que ter obstetra, tem que ter anestesista. E muitas vezes para o parto normal, que quando é normal é maravilhoso, muitas vezes no parto normal você pega uma sala coletiva com 10 camas e 10 mulheres, né? Como as colegas do PSOL gostam de dizer, o bebê sabe nascer, a mulher sabe parir. Mulher tendo filho sozinha por conta própria. É bem mais barato, né? Você pega o mesmo repasse e você investe menos. Eu fui visitar na Secretaria da Saúde esses dias. A lei já está aprovada, a lei já está em vigor, tá? Mas muitas vezes eu recebo reclamações. Aí eu fui visitar, dentro da Secretaria da Saúde, o setor que cuida das organizações sociais que prestam serviços de saúde e recebem repasses do governo. Dentro da Secretaria de Saúde existem umas cartilhas que balizam os critérios de avaliação dessas organizações sociais, para que elas possam ter seus contratos renovados ou receber repasses. Os senhores acreditam que depois de toda a nossa luta, depois de conseguir uma lei, ainda está escrito lá que a cesárea mata, que a cesárea é ruim, que tem que fazer parto normal, que nós temos que diminuir. Falei, gente, isso aqui está completamente ultrapassado. E vocês estão colocando isso como índice de aprovação, de cuidados. Isso aqui está matando bebês. Muito
muitos dos debates de que eu participei, né, no trâmite dessa lei, participei aqui em São Paulo, participei em Brasília, eu consegui que uma colega em Brasília apresentasse na Câmara, a deputada Carla Zambelli, no Senado, o senador Sérgio Petecão apresentasse, em outras muitas assembleias esse projeto foi apresentado, então foram muitas audiências públicas. E era muito estranho, porque aquelas pessoas que estavam muito contra o projeto diziam assim: você só fala nos bebês, e as mulheres? Eu falei: não, mas tem muita mulher que morre no parto forçado também. Mas por que você se importa tanto com os bebês? Eu falei: olha, eu me importo com os bebês, primeiro porque eles, né, são dignos de direito, são detentores de direito, mas eu me importo com os bebês porque não tem dor maior para uma mulher do que levar uma gravidez, né, até o final, e ela saber que o bebê dela morreu porque o desejo dela não foi atendido. Porque eu conheço, tenho até amigas, tenho até parentes que sonham com um parto normal. Tá? Então, eu tenho amigas obstetras que são defensoras do parto normal, mas que já passaram por situações que precisaram que a mulher assinasse um termo de responsabilidade. Porque ela falou: olha, até aqui tudo bem, daqui para diante eu não corro mais risco. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Aquela mulher que sonhou a vida inteira com parto normal, ela vai, tenta, faz todo o procedimento, chega num momento a médica diz: olha, daqui para diante é melhor a cesariana, e a mulher insiste. Eu não estou entrando nesse mérito, sabe? Foi uma escolha dela, junto com o pai da criança. Agora, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de mulheres que estão implorando, né? E são obrigadas a arcar com essa consequência. Quando o bebê morre, é algo péssimo. Primeiro, pela morte do bebê. Segundo, porque hoje, né, mesmo as mulheres que não têm uma condição financeira, elas estão tendo filhos mais maduras, né? Muitas mulheres precisam fazer inseminação para poder engravidar. Então, essa perda desse bebê, nos dias de hoje, ela consegue ser pior do que a perda de um bebê antigamente. Então, não estou querendo comparar o valor vida, mas é que assim, as mulheres têm menos filhos, elas deixam para ter mais tarde, né? Então, essa perda tem um impacto na vida dessa família muito maior. Então, não é só que eu estou preocupada com a vida da criança, eu estou preocupada com a vida e com a saúde daquela família inteira, e em especial daquela mulher, que vai se sentir vítima de uma agressão o tempo inteiro. Eu acho muita graça que muitas formadoras de opinião falam muito em violência obstétrica. Eu debati com várias. Elas consideram violência obstétrica não colocar... Entendo, eu não estou desmerecendo, sabe, gente? Eu respeito o sentimento dos outros, mas não colocar a música que a gestante escolheu, tá, no momento do parto, não dar placenta para poder plantar, não deixar todas as pessoas participarem daquele momento. Algumas acham que é uma agressão, dar uma anestesia ainda que leve. Tudo isso é colocado como violência obstétrica. Agora, dizer não a uma mulher que pede um procedimento lícito, porque a cesariana é um procedimento lícito, muito embora haja projetos de lei para criminalizar, viu? Vocês não têm ideia das coisas que estão em trâmite na Câmara Federal. A mulher pede um procedimento lícito, dizem não, a criança morre por anóxia, falta de oxigênio, passou do prazo, e isso não é violência obstétrica. Como? Né? Então, assim, a gente tem que tentar olhar as coisas, né, com os mesmos critérios, porque senão a discussão não fica honesta. Eu cansei de ir para o embate com colegas que defendem a legalização, não só a descriminalização, a legalização do aborto, por entender que é a autonomia da mulher, mas que entendem que a mulher não tem direito de escolher sobre a maneira como o filho vai nascer. As mesmas colegas que querem que o SUS pague o procedimento de interrupção da gravidez, mas que disseram que é um absurdo a mulher querer fazer cesárea e o SUS pagar. Como assim? Então,
assim, eu acho que essa reflexão é importante, porque muitas vezes, para quem tem esse acesso assim, mais tranquilo para a saúde, isso parece uma bobagem, mas para quem depende da rede pública, gente, vocês não fazem ideia de como é essencial, né? E eu aprendi essa natureza essencial deste direito na advocacia, né? E eu vou dizer mais. Oh, meu Deus, o tempo está acabando. Eu vou dizer mais. Eu consegui aprovar esse projeto muito porque havia e há na Assembleia mulheres com vivência no direito. Olha que coisa interessante. Foi por Deus. O projeto caiu na mão da deputada Damares Moura para ser relatora. Eu nem a conhecia. E como eu sei que é muito polêmico, né? Porque eu dentro da USP, nossa, dentro da USP é parte normal, é parte natural. Quando eu falava isso em aula já era massacrada. Então eu falei, bom, não sei como pensa essa colega, né? Começo. E eu não tive coragem de ir lá conversar com ela. Eu falei, vai que ela se ofende, que eu vou perguntar. Eu falei, deixa vir um parecer. A hora que eu li, eu falei, meu Deus, é Deus. É Deus, é prova de que eu estou certa. Ela deu um parecer impecável, falando de autonomia, da constitucionalidade. Aí, quando o parecer estava dado, eu fui falar com ela. Eu falei, olha, deputada, eu queria agradecer a senhora. Ela falou, não, você não tem do que me agradecer. Eu trabalhei num caso concreto. Quando ela me contou o caso, eu descobri que era pior do que os que eu tinha acompanhado. Porque ela trabalhou num caso em que a criança era muito grande, sabidamente grande, que isso é uma maldade. Hoje em dia tem exame, dá para você saber quando um bebê tem aproximadamente 4 quilos. Como é que você impõe um parto normal para um bebê de 4 quilos? Ah, mas o corpo da mulher está preparado. Para com isso. Moral da história, saiu, depois de muito custo, tiraram a cabeça, mas o corpo não passava. Nesse processo de puxar, a criança morreu, metade para dentro, metade para fora. Não tinha como devolver. Decapitaram a criança. E tiveram que fazer a cesariana para tirar o bebê. Que quando o pai foi visitar o filho, não sabia, a cabeça caiu em cima do pai. Filme de terror. O meu projeto caiu na mão desta mulher. Para mim é Deus. Aí, a deputada Maria Lúcia Amari, que também é da área do direito, tinha tido contato com uma situação também parecida, na condição de advogado. A deputada Graciela, que é delegada da mulher, tinha trabalhado no inquérito de homicídio, pelas mesmas circunstâncias, negativa de cesariana. Então, ele só precisava de alguém ter a coragem de falar o que acontece no mundo real da esmagadora maioria das mulheres. Digo mais, das famílias. Porque durante a tramitação desse projeto eu recebi carta de homens que ficaram viúvos. A mulher morreu e a criança com paralisia cerebral e um homem sozinho para cuidar. Então, assim, a gente precisa... eu respeito muito a academia, eu respeito muito a teoria, respeito muito os intelectuais, os formadores de opinião, mas eles não podem fazer regras para os outros sem olhar a realidade. A realidade, ela fala, mas as pessoas precisam querer ouvir. Bom, eu sei que eu estou passando, eu vou fechar. Eu apresentei, junto com as colegas Letícia Guiar e Valéria Bolsonaro, um projeto que eu acho que é importante. Eu não sei se vai passar, vamos tentar, né? Eu recebi um relato de uma senhora que precisou fazer mastectomia no SUS, que para mim foi uma novidade. Ela disse o seguinte: doutora, eu recebo a comida, né? Então não é que o SUS não manda o almoço, o jantar, manda. Só que eu não tenho quem me dê. Então ela falou, eu estava operada, tinha comida disponível e eu passei fome, porque não era permitido que um parente meu entrasse para me acompanhar.
A senhora pode fazer um projeto para permitir acompanhante, porque a pessoa idosa tem direito a acompanhante, a criança tem direito a acompanhante. Só que tem algumas intervenções cirúrgicas que inviabilizam que a pessoa mexa os braços. Dependendo da dimensão da mastectomia, não tem como a pessoa mexer o braço. E essa mulher olhava a comida e sentia fome, e sentia sede, que ainda é pior. E ela falou, eu não posso culpar as enfermeiras, porque elas estavam ocupadas nas funções, vamos dizer assim, típicas da enfermagem. Então a gente apresentou esse projeto, né, para garantir que pelo menos durante o dia, o acompanhante entre e ajude a dar comida para essa mulher. Lá na Assembleia está acontecendo também um curso, eu fiz a reserva do auditório, para voluntários, porque tem as mulheres também que tem o câncer, tem que fazer, e elas não têm parentes, ou todos os parentes estão trabalhando naquele momento. Então assim, tem um voluntariado forte, né, para ajudar nessas funções. Muitas vezes um voluntário consegue alimentar vários pacientes, né, porque agora muitos homens têm tido também o câncer de mama, claro que não na mesma proporção, mas homens têm tido também, tem tido. Então, existe esse projeto em andamento, tá? Tem alguns outros que têm relação com mulher, mas que não são tão diretamente, né, afetos ao nosso tema. E eu queria comentar que, por incrível que pareça, eu tenho recebido e-mails, mensagens de médicos que pedem para a gente, não para parar de falar de câncer de mama, não é isso, seguir falando, mas falar também sobre a saúde do coração da mulher. É claro que eu falo primeiro numa linguagem figurada, que a gente tem que estar bem, se sentir bem, se amar para ficar saudável, mas do coração, né, fisiologicamente falando. Alguns médicos têm alertado que as mulheres morrem muito do coração, né, morrem muito de infarto. E ainda tem aquele mito de que quem morre de infarto é o homem. E as mulheres não fazem uma prevenção para a saúde cardíaca, né? Entra o esporte como fator de proteção, mas também entra, né, ver o colesterol, fazer de vez em quando um eletro, um eco, né? Cuidar da pressão. Eu nem posso falar muito, porque às vezes eu fico nervosa. A pressão sobe, mas assim, controlar a pressão, né? Porque às vezes a gente fica muito assim, baseado naquela coisa da saúde tipicamente feminina e esquece que nós somos um todo, né? Nós somos um todo, e esse todo também precisa de atenção. Tudo bem? Eu ficaria aqui com vocês mais umas 2 horas, mas isso não é democrático, porque tem outras colegas para falar, não é assim? Então eu queria agradecer, tá? Dizer que o canal fica aberto. Eu estou direto lá na Assembleia, também procuro ler, responder os e-mails. Se tiverem assim situações que veem que seria caso de fazer um projeto, a gente fica também aberto a isso, tá? Contem comigo, animem-se, né, a entrar na política, animem-se. Eu digo uma coisa para vocês, a formação jurídica, sem nenhum demérito aqueles parlamentares que não têm, mas ela faz muita diferença, porque as pessoas não têm ideia como o processo legislativo é um trabalho técnico-jurídico. Cada comissãozinha que analisa um projeto ali, se mudar 1, 2 vírgulas, muda o sentido. E às vezes o colega que não é da área, ele não consegue perceber o impacto que aquilo vai ter na realidade. Então a formação jurídica, ela ajuda demais. A vivência como advogado ajuda demais. Porque a gente que advoga, né, a gente que não tem uma vara para chamar de nossa, sem nenhum demérito, Por que eu digo isso? Porque quando você se forma, faz um concurso difícil e vira juiz com todos os méritos, eu fico sempre feliz quando eu encontro meus ex-alunos juízes realizados, mas aquela
aquela pessoa que tem uma vara para chamar de sua, ela também faz a lei. Não, aqui na minha vara é assim, tá? Quem advoga não tem esse conforto. A gente tem que saber como cada um, né, faz na sua vara. A gente tem que estudar, né, as decisões das várias varas. E a gente precisa convencer aquele ser humano de que a nossa tese tem razão. Quando uma pessoa com uma vivência efetiva na advocacia entra no parlamento, ela olha uma lei, ela não fala assim, ah, é isso. Ela fala, nossa, mas se o juiz tiver tal linha, vai pensar tal coisa. Nossa, mas se for um tribunal assim assado, vai pensar tal coisa. Isso traz uma bagagem muito importante. Então eu tenho estimulado mulheres a entrarem na política, mas especialmente pessoas e mulheres em especial da área do direito, né? Eu tenho certeza que o meu projeto cair na mão de uma colega que tinha vivência de advogada, que sabia da vida real, entendeu? Fez diferença, sabe? E eu acho que o Brasil precisa muito disso, né? Olhar o processo legislativo com muita seriedade. Eu brincava muito na faculdade com os meus alunos quando eu nem sonhava entrar na política. Gente, a gente tem que tentar influenciar o legislador, porque o professor de direito tem esse costume, ele critica, mas ele não participa, ele não vai lá num gabinete, ele não manda um relatório, ele não manda e-mail. E eu sempre fiz isso como advogado. Eu ficava escrevendo, eu li os projetos, me manifestava, me metia mesmo, escrevia para jornal. Falei, então a gente tem que começar a entender esse processo legislativo como um processo técnico-jurídico e participar dele, ou como cidadãos, ou entrando e ocupando os espaços. Tá bom? Muitíssimo obrigada, fiquem com Deus, excelente evento, parabéns para as mulheres. Obrigada. Queremos agradecer sua participação e já fica o convite para uma próxima oportunidade. Vou pedir que a doutora Luma, sua super fã,